Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vi algumas pessoas bem intencionadas, eu acredito, fazendo uma comparação do atual conflito russo-ucraniano com a guerra da Crimeia. Perfeito? Eu fiz um resumo do livro, sobre ela, do Orlando Fites. Ficou incompleto, mas tá aí para vocês verem. Mas assim, antes de mais nada, eu já posso dizer que os paralelos são bem diferentes. A guerra da Crimeia, por exemplo, foi uma guerra das potências ocidentais, digamos assim, em especial França e Inglaterra, contra o Império Russo. Isso daí é para deter a influência dele, deter a influência do Império Russo contra um entreposto da Europa, que era a Turquia. Perfeito? Que não é o caso da Ucrânia. As relações comerciais, por exemplo, da Ucrânia estão mais voltadas para o continente africano, com exportação de grãos, como nós vimos. Certo? E a Turquia, nesse momento, tentou servir de moderadora no início do conflito. Outra coisa tem também o peso da opinião pública. A guerra da Crimeia foi a primeira guerra conhecida por ter uma cobertura jornalística, digamos assim, que a gente diria ao vivo, né? Obviamente com todas as dificuldades técnicas, mas as notícias chegavam, imagens chegavam em curtos períodos de tempo. Perfeito? Isso por questões de linhas telegráficas e também porque jornalistas foram, como se diz, jornalistas acompanharam as tropas e se aproveitaram do sistema de comunicação do exército britânico. Perfeito? E só para falar de mídia, também temos a importância da opinião pública. Antes da guerra da Ucrânia, quando a Rússia estava juntando tropas, por exemplo, houveram manifestações, não na Rússia, né, mas por toda a Europa, principalmente, contra essa mobilização. Obviamente, ninguém queria dar o primeiro tiro. Que nem, por exemplo, a Alemanha, a Ucrânia pediu socorro militar para a Alemanha antes da invasão. E daí o que aconteceu? Ela mandou 5.000 capacetes para eles. Para quê? Enfim. Então, assim, as correlações eu acho que não podem dar. Primeiro, como eu digo, não só eu, por exemplo, Marx, nos 18 de Brumaire, disse: o primeiro acontece como tragédia e depois como farsa. E essa tá longe de ser uma farsa, tá sendo uma grande tragédia. Do ponto de vista, como se diz, do ponto de vista que eu posso dizer de comparação talvez militar, seria próximo da Primeira Guerra Mundial, porque se você for ver, é uma guerra de posições. Você tem basicamente a infantaria, digamos assim, a infantaria mesmo, ela vai avançando de trincheira em trincheira, certo? Não tem um grande avanço de tropas. Claro que também tem uma coisa que na Primeira Guerra Mundial não teve, que era o combate urbano, né? E obviamente também eles não tinham armas
automáticas de assalto e nem drones, mas se você for ver, ela funciona assim, vão tomando, basicamente pulando de quando não estão em combate urbano, pulando de trincheira em trincheira. Também houveram erros estratégicos russos. Perfeito, é que nem eles chegaram a uma coluna de tanques russos, chegou a 150 quilômetros de Kiev. E basicamente era uma fileira que, se você atacasse no lugar certo, você parava ela quase que totalmente. Perfeito. E assim também não é o que a gente vê. As potências, por exemplo, Inglaterra, França e a Alemanha, elas se viram na necessidade de se rearmar. Os impérios, como nós os passaríamos a conhecer, né, que iriam atuar na Primeira Guerra Mundial, eles estavam ainda se conformando, se consolidando. Não existia Itália, não existia a Alemanha, a Áustria, a Hungria vai se formar praticamente no ano seguinte, final da guerra, 1866, o Império Austro-Húngaro, quer dizer. Então ainda você vê que os países europeus precisaram se mobilizar tropas, se rearmar. Perfeito. E também eles não tinha o fator Estados Unidos. Ele ainda não contava na equação do jogo mundial. E agora contou. E a perda de apoio europeu no jogo, digo, perda de apoio americano, de suporte dos americanos para os países europeus, obrigaram a esse rearmamento. Também, voltando à questão de opinião popular, que essa guerra e a ideia de enviar tropas, por exemplo, para Ucrânia, ela é impopular nesses países que agora estão tentando se rearmar. Perfeito. Por exemplo, tem britânicos que estão sendo conscritos, não que ucranianos, por exemplo, não estejam, mas tem britânicos que estão sendo literalmente apreendidos na rua. Tem franceses, apesar dela ter a Legião Francesa e outras tropas, mesmo assim também realmente, e a Alemanha elevou seus gastos. Por exemplo, ela tinha um programa de dívida pública a zero e agora eles romperam essa política. Então assim, não dá para fazer esses paralelos. Perfeito? E também a gente pode dizer que, como eu disse, a Ucrânia ela não era um país, não vou dizer sem importância, né? Porque afinal um país grande demonstrou claro, obviamente mostrou para a Rússia também que ela tinha o quê? Ela também tinha os seus grandes espaços vazios a oferecer, e que junto com o inverno e o lamaçal, que vem depois do inverno, quando a neve derrete, que atrapalham as movimentações e tornam o conflito bem mais custoso em termos de vida, em termos de reposição de armas, a ponto de ter que apelar, por exemplo, para a Coreia do Norte, de desguarnecer a Síria,
e basicamente o regime dos Assad se espicaçou depois de praticamente 5 décadas. E então simplesmente a gente vê que não foi assim, não foi, digamos, próximo desse conflito da Crimeia. Por exemplo, a Rússia, apesar de ter um exército bem maior, ela, e na época na Rússia, a guerra ser popular, né? A guerra da Crimeia, tanto que as pessoas se voluntariavam, a Ucrânia era parte do Império Russo, por aí vai. Na Rússia também essa guerra é impopular e há pessoas que fogem da conscrição, a atos de terrorismo, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, de gente invadindo, como chama, abrindo fogo em locais onde são arregimentados, né, alistados os soldados. Aconteceram de terem também engajado mulheres grávidas, deficientes, pessoas cegas, totalmente cegas, terem sido. E também, como se diz, pessoas que cometeram, obviamente, barbaridades. Cometer barbaridades numa guerra é uma coisa estranha. Entretanto, teve gente que, por exemplo, se suicidou e levou, explodindo uma granada, e levou vários colegas de farda juntos. Teve o uso de snipers, o uso de drones, e, por exemplo, teve soldado implorando para não ser morto, né? E basicamente o operador do drone deixou ele ir, certo? Então, assim, tem muitas coisas, esse paralelo entre a guerra de 1855, eu acredito que não, obviamente não é válido, né? Como eu disse, por essas razões, que nem o Império Russo tinha uma capacidade, era um exército defasado, usava mosquetes e cargas de baioneta, por exemplo. E o exército russo é um exército extremamente moderno e combativo. Porém, também não era aquela potência militar que nós imaginávamos e que era propagandeado, certo? Que nem ficou. Tanto que, por exemplo, quando se enfrentou pessoas, um outro exército municiado com tanques, com drones e tudo mais, ele foi barrado. Outra coisa também é que a guerra da Crimeia, ela é uma guerra extremamente baseada, né? Baseada. Bom, basicamente 11 meses foi um cerco de Sebastopol, que era o principal porto da Crimeia, né? E, bom, e é o que a gente não vê. Basicamente, os russos vão, como eu disse, tomando trincheira a trincheira, posição a posição, devagar, é claro. Então, mas ela tem essa maior mobilidade. Ela tem essa maior mobilidade e é claro que também a ideia não é uma paz que vai durar 10 ou poucos anos, mas durar por mais tempo.
trazendo estabilidade, mostrando que a Europa não pode contar com os Estados Unidos para muita coisa. E também, como eu disse, os Estados Unidos que não estão hoje, isso mostra o que? Os Estados Unidos que não faziam parte da equação e que passaram a fazer hoje, também é uma questão que não pode ser esquecido, é um fator que não pode ser esquecido e também não pode ser usado para comparação entre esses dois conflitos. Pode, por exemplo, como eu disse, em comparação, seria a Primeira Guerra Mundial, mas porque nós temos os países e suas configurações mais consolidadas. É claro que depois do conflito se redesenha todo não, mas boa parte do mapa da Europa. E, enfim, o que é mais importante não é a comparação, mas sim o que nós vamos vendo hoje e paulatinamente. Nós temos um líder com um centralizador na Rússia que, compara um a um czar e de fato é um autocrata, mas também ele temos também poderes autoritários por toda a Europa, certo? Que nem os países como França, Inglaterra e Alemanha estão numa luta para salvar a democracia da vontade popular, certo? Quando na época esses países não eram democracias, com exceção da Inglaterra. Perfeito. E, como eu disse, se tinha muito mais controle sobre a opinião pública através dos jornais, que é uma coisa que hoje não se tem. A guerra de informações é importante, mas não chega a ser tão importante quanto, por exemplo, os avanços militares. Porque, basicamente, onde se avança, onde o Putin avança, ele vai ficar mais arredio para tentar se devolver. Perfeito. Esse vídeo ficou longo, mas foi um prazer fazê-lo. Obrigado e tentem ser felizes.